Fala galera, vamos fazer uma pequena modificação naquele último código que nós fizemos, né? Que era nosso primeiro script em PHP. Agora nós vamos fazer uma pequena alteração dele para a gente fazer o nosso primeiro acesso à base de dados. No caso, vou utilizar a base de dados MySQL, mas o esquema é bem parecido para outras bases de dados também. Obviamente, o que a gente está fazendo aqui é só uma versão simplificada e em um sistema real a gente tem que fazer uma série de controles, mas esses controles a gente vai vendo aos poucos aqui no decorrer do curso. Vamos para o código então. O nosso código que a gente tinha na semana anterior é basicamente isso aqui até essa parte. O que a gente fazia? A gente simplesmente, eu tenho dois arquivos, um desses arquivos eu tenho um formulário. Esse formulário, quando preenchido pelo usuário, e quando o usuário clicava no botão salvar, o navegador pegava esses dados aqui e enviava para o servidor, e lá no servidor esses dados eram processados por esse arquivo aqui, receptor.php, que é esse que eu mexi nele. Lá nesse arquivo, que acontecia? Os dados eram recebidos, depois que eles já tinham sido recebidos, eu simplesmente exibia esses dados na tela com o comando echo. Pois bem, hoje eu deixei essa parte comentada e o que eu fiz agora foi abrir uma conexão no banco de dados para armazenar esses dados lá no banco. Só isso. Para que a gente consiga guardar esses dados no banco, obviamente a gente precisa de um banco criado, né? Vim aqui no meu PHPMyAdmin, não vou fazer muitas explicações de como criar o banco, mas se vocês tiverem dificuldade, vocês podem me perguntar. Criei um banco com essas características aqui, ó. Um banco só, pequenininho, chamado Prática Form. Dentro dele eu tenho uma tabela chamada tabela mesmo. Obviamente é só para exemplo, né? Dentro dessa tabela chamada tabela, eu tenho um ID, que é a minha chave primária aqui, autoincremento, inclusive. O meu campo nome, que é um varchar 128, meu campo endereço, que é um varchar 256, meu campo estado, que é um varchar de 64, e o comentário, que é um varchar de 256. Tá? Hoje eu fiz apenas a inserção no banco, não fiz uma listagem lá pelo nosso código, certo? Então, quando eu inserir alguma coisa, eu vou ter que vir aqui no administrador do meu banco de dados para ver se inseriu. Mas aí no próximo vídeo a gente faz uma listagem. Bom, como que é então a conexão no banco? Para fazer a conexão no banco, a gente simplesmente faz. Existem outras formas, tá? Mas a forma nativa do PHP atualmente, considerada mais segura, e mais completa, é através do PDO. PDO é uma classe que já existe que gerencia essas conexões com diversos bancos de dados. Então, para eu criar uma conexão, eu simplesmente faço a instanciação de um objeto desse. Eu crio um objeto da classe PDO. E para eu criar esse objeto, eu tenho que passar essas três coisas aqui no mínimo. O que são essas três coisas? Usuário e senha, né? O segundo e o terceiro parâmetro aqui é usuário e senha. E o primeiro é uma string que indica qual o local que o meu banco de dados está, qual que é a porta, qual que é o nome do banco e qual que é o SGBD. Então é nesse formato aqui, ó. Tá, alguma coisa pode estar em ordem diferente aqui, mas esses dados eles precisam existir. A primeira palavra aqui é qual que é o SGBD. Eu estou lidando com MySQL, então a palavra que vem aqui é MySQL. Se for um banco de dados diferente, você vai ter que olhar o nome dele para colocar aqui. O host é onde está. Então, se eu tiver com minha base de dados local, eu vou falar que o host é localhost. Mas se eu tiver com a base de dados hospedada na internet, eu tenho que colocar o endereço dela aqui. A porta que o servidor MySQL está escutando, essa aqui é a porta padrão, então a gente nem precisaria colocar, né? Mas às vezes, por algum conflito, a gente precisa trocar a porta e aí tem que informar aqui. E o nome do banco de dados, o nome que você deu na hora que você criou o seu banco de dados, beleza? Usuário e senha que está guardado aqui nas minhas variáveis também para usar aqui. Nesse caso, estou usando instalação padrão do meu champ, tá? É ambiente de desenvolvimento local. Obviamente, para a gente fazer a publicação de um site, a gente tem que trocar essas credenciais aqui e fazer os esquemas de segurança lá do banco de dados. Beleza. Então, criei essas informações nessas variáveis. Com elas,
eu consigo criar uma conexão. E se essa conexão der erro, vai gerar uma exceção e tal. A gente poderia colocar isso dentro de um try-catch, a gente vai colocar posteriormente, mas por enquanto eu não coloquei para a gente fazer bem simplesinho aqui. Beleza. Depois eu criei o meu comando SQL. Ó. Meu comando SQL está aqui, insert em tabela, né? O nome da minha tabela é isso. Os campos nessa ordem, values, e eu coloco os valores. Aqui eu poderia concatenar também, se eu quisesse, mas como eu estou dentro de uma string com aspas duplas, né? Aproveitando que isso apareceu, já vou comentar sobre isso. Se eu tenho no PHP uma string com aspas duplas, e se dentro dessa string com aspas duplas eu coloco uma variável, o PHP entende que aquilo é uma variável e usa o valor que está guardado nela, tá? Isso não acontece quando eu estou utilizando aspas simples. Quando eu estou utilizando aspas simples e coloco lá dentro uma variável, ele entende que aquilo ali é um texto normal. Mas como é aspas duplas, ele vai buscar o valor da variável. Então essas variáveis que eu coloquei aqui, ó, o meu PHP vai substituir pelo valor que estiver guardado nela aqui em cima. Ó. Essa aqui vai equivaler a essa daqui. Essa daqui vai equivaler a essa daqui. E essa daqui equivale a essa daqui. Então, como eu estou dentro de aspas duplas, eu consigo fazer isso. Mas eu poderia fazer uma concatenação também, normal. Fecha aqui, aí ponto, né? Concatenação aqui é ponto. Aí eu vou acrescentando, ou então poderia colocar essas aspas simples antes aqui, né? Aí concateno aqui com esse cara. Concateno com esse cara. Depois concateno com a aspa simples e a vírgula. Depois concateno com a outra variável e assim sucessivamente. Eu poderia fazer concatenação também. E na verdade, nenhuma dessas duas formas que eu estou mostrando aqui, né, que são coisas válidas para string, para esse caso, nenhuma delas é a melhor forma. A melhor forma aqui é a gente fazer uma preparação desse comando antes de enviar, porém, a gente não vai fazer isso aqui. A gente está fazendo bem simplificado. Então, eu deixei até um comentário aqui para a gente não esquecer. Ó. Não é boa prática usar direto assim. A gente precisa tratar isso, que é basicamente fazer uma preparação do SQL antes de enviar para o banco. Coloquei um comentário aqui também, dizendo que não é boa prática pegar direto assim. É aconselhável a gente fazer uma filtragem dos dados, mas mais para frente a gente olha essas coisas. Essa filtragem, esse tratamento aqui é para evitar problemas tipo injeção de SQL ou injeção de código JavaScript, esse tipo de coisa. Mas a gente não vai fazer agora não. Beleza, meu SQL está pronto. Aí eu vou chamar a função, o método exec desse meu objeto aqui. Ó. Ele é um método da classe PDO que faz a execução de um insert, de um update, desse tipo de comando. E ele retorna o número de linhas afetadas. Então, se ele retornar 0, é porque ele não conseguiu fazer a inserção, isso vai ser entendido como falso, né? 0 entendido como falso, vai cair aqui. Agora, se ele retornar 1, que é o que a gente quer, que ele vai ter conseguido inserir uma linha lá, esse 1 vai ser interpretado como verdadeiro, ele vai cair aqui, tá? Script bem simplesinho, tá? Carente, inclusive, de alguns controles que eu não coloquei para simplificar, mas só para a gente ter a ideia de como que é a conexão no banco. Isso aqui, então, vai receber os dados, montar um SQL, abre a conexão e manda esses dados lá para o banco. Vamos fazer um teste aqui. Esse aqui é meu banco, né? Eu vou localhost, a minha pasta se chama prática form. Esse meu formulário está como index, então nem precisei escrever, ele já pegou, tá? Mas se eu colocar aqui, também é a mesma coisa. Lúcio Sanches, endereço Rua das Almas 89, centro de Curvelo, Minas Gerais. Um comentário aqui, só testando mesmo. Mando salvar, dados gravados com sucesso. Se a gente tivesse tido algum problema,
como a gente não fez o tratamento, né, de exceções e de situações de erro, provavelmente a gente teria aqui na tela mesmo a acusação desse erro, né? Mas no nosso caso aqui rodou direitinho. Por exemplo, vou colocar o nome do host errado aqui, ó. Já vai dar problema na conexão, não vai conseguir estabelecer a conexão. Aí já vai jogar uma mensagem direto. Jogou aqui para a tela porque a gente não fez nenhum tratamento, mas a gente poderia colocar o tratamento lá para isso não aparecer para o usuário, tá? Bom, quero que vocês façam esse testezinho rápido aí, criem o banco e botem os dados para serem gravados lá no banco, tá? E se tiver algum problema, vocês me avisem pelos canais que a gente já tem costume. Deixa eu só mostrar aqui no banco. Aquele que a gente gravou, né? Era o Lúcio Sanches. Eu já tinha gravado alguns outros aqui para teste. O Lúcio foi esse que nós gravamos por último. Beleza, galera? Façam a prática aí. Se tiver problema, vocês me perguntem pelos canais que vocês já conhecem. Até a próxima.